Fala, minha tropa, sejam todos muito bem-vindos, sejam todos muito bem-vindas aí a mais um Palpite do Bruxo, hoje analisando os jogos desse domingão, grade de jogos bem grande, como vocês sabem, final de semana é dia de forrar. A nossa sexta-feira foi uma forra, já vou trazer o resultado pra vocês. Já é o quinto bilhete seguido que bate aqui no canal, o quinto seguido. Resultado bem bacana esse mês. Mês passado já foi uma forra, esse mês tá sendo bem bacana aqui pra gente também. Vou trazer vocês logo pros resultados da sexta, mas antes, se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal se você gostar dos meus palpites e ative o sininho pra não perder nenhuma notificação. Só deixa o like se de fato você gostar dos meus palpites, pra que eu continue trazendo esses palpites pra vocês diariamente, fechou? Já falei demais, já enrolei, bora lá, pode rodar a vinheta que a gente vai analisar os jogos agora desse domingão. Bom, minha tropa, vamos lá, vou trazer vocês aqui pro resultado da nossa planilha com muita transparência. Eu sou um dos únicos que eu sempre vou falar isso porque muita gente dá palpite aí no YouTube e não mostra os resultados anteriores. Eu trago o resultado planilhado pra vocês, tá? Primeiro jogo foi da Bundesliga, jogo do Freiburg aqui, os 4 cenários que eu falei pra vocês, os 4 bateram. Operação simples aqui, a gente foi pra menos de 11 escanteios, teve 8 cantos, odd 1.53. A gente foi pra mais de um gol, foi 2-0. A gente foi pra ambos levam cartão, teve 6. E a gente também aqui pra bilhete personalizado foi pra menos 13 cantos, teve 8. No jogo do Sassuolo e do Monza, a gente foi aqui pra menos de 4 gols, foi 2-1. Inclusive era uma parte do nosso bilhete pronto, menos 13 cantos, teve 9, a gente foi para menos 7 cartões, teve 8, era um jogo não tão relevante, obviamente que Série A da Itália só opera para over cartões, mas como era um jogo sem relevância praticamente para as duas equipes, eu operei para menos 8 e tomei head. Daí a gente foi para menos 11 escanteios numa operação simples, bateu porque teve apenas 9, a odd estava 1,50 para menos 11. Já no jogo aqui do Cádiz e do Valladolid, a gente foi aqui para menos 4 gols, foi 2-0. Fomos para mais de 6 escanteios, teve 7. Fomos para uma operação simples, para mais de 8 cantos, teve 7. Então a gente tomou head. E a gente foi para mais de 3 cartões, teve 10. Fechou? E para finalizar aqui nossa sexta-feira, o jogo do Lyon com o Mônaco, a gente foi para mais de um gol no jogo, foi 3-1. Mais de 6 escanteios, teve 10. Menos de 7 cartões, teve 3. E a gente foi para uma dupla chance aí, num handicap mais de 0.5 a favor do Mônaco, pela relevância da partida para o Mônaco. Era um jogo muito importante. No final a gente tomou head porque o Lyon venceu por 3-1. Fechou? Foi o único head aqui nesse jogo. O cenário para bilhete personalizado, os 3 bateram. Esse foi o nosso resultado dessa sexta. Agora a gente vai analisar os jogos do domingo. Bora lá então. Vamos lá então, minha tropa. Começar aqui pela La Liga. Às 11h15 o Atlético de Madrid enfrenta o Osasuna. O Atlético de Madrid é um dos primeiros colocados da La Liga, em casa é um time muito forte, eu já vou mostrar ali pra vocês o H2H do Atlético de Madrid jogando em casa, é uma equipe embaçada, vem aí invicto, nos últimos 5 jogos não perdeu dentro de casa, e vai enfrentar a equipe do Osasuna que precisa do resultado, é um jogo importante até pro Osasuna. A odd tá 1.36 a favor do Atlético de Madrid, contra uma odd 8 a favor do Osasuna. O Osasuna nos últimos jogos não vem muito bem, mas é uma equipe relativamente forte, tá, tropa? Tá ali nas primeiras posições da classificação. Se a gente der uma olhada aqui, ó, o Atlético de Madrid vem em terceiro, não tá disputando mais nada, já tá com a vaga garantida aqui na Liga dos Campeões, então não tem o que se preocupar. É um jogo mais para cumprir tabela. Já o Osasuna tá em nono colocado, 47 pontos, se vencer vai a 50 e pode pegar uma vaga aqui na Liga da Conferência Europeia. Atualmente, essa vaga é do Girona, que tá com 48, mas se o Osasuna vencer, vai a 50 e pode pegar essa vaga aqui na Liga da Conferência Europeia. Então tem uma certa relevância na partida pro Osasuna. O que eu vejo aqui, tá, tropa? Jogo para menos de 3,5. O Atlético de Madrid, como a gente pode ver em casa, é muito forte, ó. 25 vitórias. Até se eu mostrar mais, olha só. É uma equipe muito embaçada em casa. E o Osasuna fora vem de 4 derrotas e 1 vitória. Então tá com um resultado não muito bem a equipe do Osasuna. Fora de casa não é muito forte. O que eu faria pra vocês? Menos de 3,5, tá? Se a gente dar uma olhada aqui no acima e abaixo, ó, o menos de 3,5 fora, o Osasuna nos últimos 5 jogos, todos eles deu menos de 3,5. E em casa aqui o Atlético de Madrid, 3 de 5 deu menos de 3,5. Então pra mim é um jogo pra menos de 3,5, até porque não é um jogo muito importante pro Atlético de Madrid, tá? Então eu faria aqui pra critério de bilhete personalizado, menos de 3,5, menos de 3,5, 1,40, tá? Com uma cotação interessante. E para quem quiser arriscar numa operação simples, aqui é até como uma fezinha,
uma dupla chance ao Osasuna. Não vem bem nos últimos jogos, mas é um jogo mais relevante para eles do que para o Atlético de Madrid. Então pode ser que termine empate ou então o Osasuna vença, tá com uma cotação 3. Odd 3 aí pro Osasuna empatar ou vencer. Então tem um certo valor pela relevância que é o jogo pro Osasuna. Pode ser que seja um jogo ali meio a meio, fechou? Então uma dupla chance aí para quem quiser fazer com uma cotação 3. Eu me arriscaria, reduziria minha stake, colocaria 1% ali do meu capital, um 0,5%, para dar uma arriscada aqui nessa dupla chance, fechou? No cenário de escanteios, o Atlético de Madrid tem uma média de 6 escanteios e o Osasuna 2,3 apenas. Eu operaria aqui, tropa, para menos 13 cantos. O Osasuna tem uma média de 2 cantos por jogo, muito baixa. Então, por esse aspecto, eu vou para menos 13. Já no cenário de cartões, o juiz que vai apitar esse jogo tem uma média de 5,8. Já o Atlético de Madrid, 1,8 e o Osasuna, 2,7. Para mim, por ser um jogo importante para o Osasuna e pela média do juiz ser alta, eu vou para mais de 3. Mais de 3 cartões aqui nesse jogo. Nosso próximo jogo a ser analisado, Premier League, rodada 37, tá acabando a Premier. Manchester City enfrenta o Chelsea. Um clássico inglês, né, tropa? Jogaço aqui. O Chelsea não vem bem, tá no meio da tabela, não tá disputando mais nada, já é um jogo perdido. O Manchester City também já é o campeão, no meu ponto de vista, não tem mais como o Arsenal ganhar esse título. Mas se o Manchester City tropeçar nos próximos 3 jogos e, por exemplo, perder pro Chelsea nesse jogo, pode ser que o Arsenal tenha uma pequena chance, embora acho muito difícil. Um empate aqui ou a vitória do Manchester City já praticamente garante o título aí nessa Premier. Clássico é clássico, então acho que eles vão jogar de igual para igual, tá? Odd 1,25 para o Manchester City contra uma odd 11 para o Chelsea. Na classificação, se a gente der uma olhada, ó, Manchester City está aqui em primeiro colocado, de 35 jogos, venceu 27, fez 92 gols e sofreu 31, 85 pontos. O Arsenal está com 81. Já que o Chelsea, ó, tropa, em 11º, 35 jogos, 43 pontos, não tem mais o que buscar. Tá? Não tem mais o que buscar. Eu vejo jogo para mais de 1,5 por ser uma equipe muito forte que é o Manchester City e tem uma certa relevância aí para eles nesse jogo. Se eles empatarem, ficam com 86 e se vencerem, vão a 88. Se eles já vencer esse jogo, já era, são campeão. Então eu acredito que eles vão para cima aí do Chelsea. Por esse aspecto eu vejo jogo para mais de 1,5. A odd tá 1,14, já abaixou, a odd estava 1,20, deu uma caída na odd. O que eu vou buscar para vocês aqui, tropa? Vitória seca do Manchester City, então, por eles já querer matar aí e ganhar a Premier, tá? Até porque o Manchester City em casa vem de 5 vitórias, o Chelsea fora vem de 3 derrotas e 2 vitórias. Eu iria para mais de 1,5, mas a cotação abaixou, então eu vou no resultado final, tá? Manchester City vence com uma odd 1,25. Às vezes a odd não colabora aí na hora da gravação, então eu vou para casa vence a favor do Manchester City. Já no cenário de escanteios, o Manchester City tem uma média de 6,8 cantos e o Chelsea 5,7. Aqui eu faria uma operação simples para menos 11 escanteios. Menos 11 cantos está com uma cotação 1,57. Eu vejo jogo para under escanteios porque nos últimos 5 jogos dessas equipes dá poucos escanteios em confrontos diretos. Então por esse aspecto eu iria para menos 11 numa operação simples para quem quiser pegar, odd 1,57. E para critério de bilhete personalizado, menos 13 escanteios, que é a linha que a gente sempre vai. Já no cenário de cartões, o juiz é o Mike Oliver, que tem uma média de 3,2 cartões por jogo. Eu operaria para menos 5. A média do Manchester City é de 1,1, uma média baixa, e do Chelsea 2,6. Então, por esse aspecto, eu operaria para menos 5. É mais arriscado, quem quiser garantir vai para menos 6. Mas eu iria me arriscar para menos 5 cartões. Fechou? Era isso aqui nesse jogo. O nosso próximo jogo é pela Bundesliga, rodada 33, meio-dia e 30, o Augsburg enfrenta o Dortmund. Odd 7 aí para a equipe mandante contra uma odd 1,36 do visitante. O Dortmund precisa dessa vitória para continuar vivo na briga aí pela Bundesliga. Atualmente na classificação, se a gente der uma olhada, ó, o Dortmund está em segundo, 67 pontos, 1 ponto de diferença do Bayern de Munique. Então as duas equipes aqui estão brigando de igual para ver quem vai ser a campeã da Bundesliga. Jogo muito relevante para o Dortmund. Quem quiser se arriscar na vitória, a cotação tá baixa, né? 1,36, mas é um jogo extremamente importante para eles. Já o Augsburg aqui na classificação, eles estão aqui, ó, em 13º, 32 jogos, venceram 9, empataram 7, perderam 16, 42 gols marcados em 32 jogos e sofreram 58. 34 pontos. Atualmente o Schalke está com 30. Eles têm um pouquinho de risco de serem rebaixados, só se eles perderem os próximos 2 jogos e essas equipes que estiverem aqui na zona, elas começarem a vencer os próximos 2. Aí pode ser que puxe o Augsburg para a zona de rebaixamento, mas eu acho muito difícil. O que eu vejo aqui, tá, tropa? Ambos marcam, tem um certo valor, por quê?
O Wolfsburg em casa, ó, tropa, marcou nos últimos 5 jogos em casa. É um cenário que me agrada. E sofreu gol dos visitantes nos últimos 4 de 5. Então, ambas marcam para mim tem um certo valor. O Dortmund, muito provável que marque nesse jogo. Para mim é jogo para mais de 2,5, para quem quiser se arriscar também. O Dortmund fora vem de 3 empates e 2 derrotas, mas marcou na maioria dos jogos fora de casa. Para mim é jogo para ambas. Pode ser de 2-1 aí pro Dortmund, mas eu vejo o Wolfsburg marcando também. Odd 1.53, operação simples para quem quiser fazer, ambas marcam. E para quem quiser aí computar alguma coisa interessante, eu talvez faria para sair um gol no primeiro tempo. Tá, odd 1.20, no pré-live aí dá para montar um bilhete personalizado, é arriscado, pode ser que não dê gol. Eu não gosto de pegar 0.5 no primeiro tempo com uma cotação baixa, eu levaria pro ao vivo, tá? Mas para quem quer montar bilhete personalizado, vai aí com uma odd 1.20, dá para montar uma cotação interessante com escanteios e cartões. Fechou? E para quem quiser dar uma arriscada um pouco melhor, vai para mais de 2,5. Eu vejo o cenário para mais de 2.5 também. A odd está 1.36. Fechou? Mas aí eu já ficaria também na vitória do Dortmund para quem quiser pegar. Beleza? No cenário de escanteios, o Augsburg tem uma média de 4,2 e o Dortmund 5,7. Aqui, tropa, eu operaria para mais de 6 escanteios por ser um jogo relevante, principalmente para o Dortmund. Já no cenário de cartões, o juiz que vai apitar esse jogo não apareceu ainda para mim, então eu não sei a média do juiz, mas o Augsburg tem uma média de 2,4 cartões por jogo e o Dortmund 2 cartões. Somando os dois dá uma média de 4 cartões no jogo. Eu operaria para ambos levam cartão. Provavelmente isso aconteça porque o Dortmund vai pressionar muito, o Augsburg vai se defender, provavelmente sofra algum cartão. E por ser um jogo relevante para o Dortmund, também vejo eles tomando algum cartão. Então aqui a gente operaria para ambos levam cartão. Fechou? Agora a gente vai para a Série A da Itália, rodada 36, às 13 horas, a Napoli, atual campeã, já venceu, enfrenta a Inter. A Inter jogando fora, a Inter agora está na final da Champions League, vai ser um jogaço entre Manchester City e Inter. Odd 2,90 a favor da Napoli contra uma odd 2,45 a favor da Inter. A Inter é uma equipe que sofreu pouquíssimos gols aí, é uma equipe com uma defesa muito forte, e a Napoli jogando em casa, eu não iria contra a Napoli em casa. Tá? Até porque se a gente der uma olhada antes da classificação, ó, eles vêm de 3 empates, uma derrota e uma vitória. Como eles já venceram, eles já meio que largaram as cordas assim, mas eu talvez faria uma dupla chance por esse cenário. Vem de 3 empates e uma vitória, é contra uma forte equipe que é a Inter. Então eu vejo a Napoli jogando de igual para igual, principalmente porque vai jogar em casa. Tá? Talvez eu faria uma dupla chance. A Inter fora, 25 vitórias, monstruosa aqui, a Inter fora de casa, vem invicta aí nos últimos 5 jogos. Olha só, tropa. Dos últimos 5 jogos, não sofreu gol dos mandantes. É incrível a defesa da Inter, tá? Dos últimos 5 jogos, não sofreu gol dos mandantes. Os times que estavam jogando em casa não sofreram gols. Por esse aspecto aí, a cotação tá um pouquinho mais baixa para a Inter. Mas como é a Napoli, atual campeã, até aqui na classificação, se a gente der uma olhada, ó, primeiro colocada, tá? 35 jogos, marcaram 70 gols. Não tem como eu não ir a favor da Napoli por esse cenário de gols. Por mais que seja uma forte defesa da Inter, a Napoli vai jogar em casa. Então uma dupla chance para mim faz sentido. Até porque o jogo pode terminar empate, 0-0, não sair gol. Então eu ficaria numa dupla chance para operação simples. A gente já vai dar uma olhada na odd. E a Inter aqui em terceiro com 35 jogos, venceu 21, empatou 3 e perdeu 11. 66 gols marcados em 35 e sofreram 37 gols. Por incrível que pareça, a defesa da Inter ela é forte ali nos últimos 5 jogos, como a gente viu, mas sofreu praticamente um gol por jogo. 35 jogos, sofreu 37. Tá com 66 pontos, já garantiu aqui uma vaga na próxima Champions League, então é um jogo que não tem tanta relevância para as duas equipes. Eu operaria para 2 cenários, menos de 3,5. Para mim vai ser jogo para menos de 3,5. Jogo com as duas equipes fortes ofensivamente, a defesa da Inter é muito forte. Então eu operaria para menos 3,5, cotação 1.33, interessante. E para operação simples aí para vocês, dupla chance a Napoli, 1.53, fechou? É o que eu computaria para operação simples. Já no cenário de escanteios, a Napoli tem uma média de 7,4 escanteios por jogo e a Inter 5,8. Aqui eu operaria para mais de 6 escanteios. E no cenário de cartões, 1,1 do lado da Napoli contra 1,5 do lado da Inter. A média desse juiz é de 3,8, o que vai apitar o jogo. Então aqui eu vou trazer 2 cenários para vocês. Talvez eu operaria para menos 8 cartões, acho interessante. E quem quiser se arriscar um pouco mais, vai para ambos levam cartão. Para ambos tomarem cartão aqui nesse jogo, fechou? Era o que eu computaria nessa partida.
Agora a gente vai voltar para a La Liga, rodada 35, o Valência enfrenta o Real Madrid. É um jogo interessante aí pro Valência, tá, tropa? É um jogo que tem uma certa relevância. Já pro Real Madrid não é um jogo tão importante porque não tá disputando mais nada. Já garantiu vaga para a próxima Champions, já tá muito bem, então não tem muito o que buscar. Mas o Real Madrid é o Real Madrid, é um time que joga, independente de qual partida, vai jogar de igual para igual com seus adversários. Talvez eu operaria aqui para under goals. Talvez eu operaria para under goals porque é um jogo muito relevante para o Valência. Odd 3,20 para o Valência contra uma odd 2,20 para o Real Madrid. Se a gente der uma olhada aqui na classificação, o Real Madrid em segundo colocado, 34 jogos, 70 gols marcados e 32 gols sofridos. Tá com 71 pontos, já tá tranquilinho aqui na nave. Não tem mais como tirar o título do Barcelona, que já é o campeão. E já tá com uma vaga garantida na Champions. Já o Valência tá em 15º, 34 jogos, 38 gols marcados e 41 gols sofridos. Tá aqui com 37 pontos. O Getafe, tropa, tá em 18º com 34. Digamos que o Getafe vença aí e vá para 37 pontos. Ele pode puxar aqui, primeiro tem o Valladolid, depois tem o Almeria, mas se esses times aqui tiverem bons desempenhos nas rodadas, puxa o Valência para a zona de rebaixamento. Então, se o Valência quiser dar uma respirada, um empate ou uma vitória jogando em casa contra o Real Madrid é muito interessante. Tá? É muito interessante, já vai dar uma aliviada para eles e evitar uma zona de rebaixamento. Embora eu acho que seja muito difícil o Valência cair, tá? Mas tudo pode acontecer, matematicamente eles ainda têm chance. Fechou? Vamos ver o Valência em casa, os últimos 5 jogos. Vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Vem bem aqui a equipe do Valência. Já o Real Madrid fora não vem muito bem, vem de 3 derrotas e vem de 2 vitórias aqui contra o Chelsea e contra o Cádiz. Para mim, tropa, jogo para menos de 4,5. Se a gente der uma olhada aqui, ó, no acima e abaixo, menos de 4,5. Os últimos 4 de 5 fora do Real Madrid deu menos de 4,5. E em casa aqui o Valência, os últimos 5 jogos deu menos de 4,5. A cotação tá 1,17. Até o menos de 3,5 eu arriscaria, tá? Menos de 3,5 aqui, ó. Para quem quiser pegar odd 1,44, uma odd interessante. E o menos de 4,5, 1,17. Para critério de bilhete personalizado, menos de 4,5 gols. Já no cenário de operação simples, a gente operaria para escanteios. O Valência tem uma média de 7,7 cantos e o Real Madrid 4,1. Eu operaria para mais de 8 escanteios na partida com uma odd de 1,50. Acho interessante essa cotação para mais de 8. Provavelmente o Real Madrid jogando fora, possa ser que faça mais escanteios. Para mim é jogo para mais de 8 escanteios, tá bom? E para computar bilhete personalizado, eu faria mais de 6 cantos. Fechou? E no cenário de cartões, 2,8 cartões do lado do Valência contra 2,4 do lado do Real Madrid. O juiz que vai apitar esse jogo tem uma média de 4,8 cartões por jogo. Nesse jogo eu operaria para mais de 3 cartões, principalmente pelo fator de ser um jogo importante para o Valência. Então eu operaria aqui para mais de 3 cartões na partida. Nosso próximo jogo é o queridinho Campeonato Brasileiro, rodada número 7. O Flamengo enfrenta o Corinthians às 16 horas. Jogo difícil, jogo complicado. As duas equipes estão tentando buscar um equilíbrio. O Flamengo deu uma melhorada no meu ponto de vista, mas não é o futebol que o Flamengo pretende ter aí nessa temporada. Já o Corinthians não vem bem, tá mal aí, tá tentando se recompor, se recuperar, mas eu vejo um futebol não muito consistente do Corinthians. A cotação tá 1,45 pro Flamengo contra uma odd 8 pro Corinthians. E vou ser sincero com vocês, tá, tropa? Por mais que o Flamengo vá jogar em casa, seja o favorito, pra mim essas odds do Campeonato Brasileiro, elas são muito desreguladas. Uma cotação 8 pro Corinthians. Aqui eu vejo um jogo muito mais parelho do que as odds estão colocando, tá? Talvez pra mim seja jogo até pra under menos de 3,5. O Flamengo em casa vem de 4 vitórias e 1 derrota, vem bem aqui. Venceu o Maringá, venceu o Nublense, venceu o Curitiba, não são equipes tão fortes. O Corinthians, por mais que não esteja com aquele futebol, é o Corinthians. Fora de casa vem de 5 derrotas, tá mal aqui, tá inconsistente. Sofreu gol dos adversários em todos os jogos, tá? Mas pode ver que não sofreu tanto assim, ó. Foi 2-0, 3-0, 2-1, 3-1 e 2-0. O Flamengo tá em nono, 6 jogos, venceu 3 e perdeu 3. 12 gols marcados em 6 jogos, 2 gols por jogo na média e sofreu 9. Sofreu mais de um gol por jogo. Já que o Corinthians, em 17º, 6 jogos, venceu 1, empatou 2 e perdeu 3, 6 gols marcados, sofreu 11. Muito provavelmente o Flamengo vença aí, mas eu vejo o jogo para menos de 3,5. Para mim, o Corinthians vai tentar se defender ao máximo que der, eu iria para menos de 3,5. Para mim, eu não vejo o jogo para mais de 3,5, tá? Quem quiser operar para over aqui, ó, mais de 1,5, 1,29, vai por sua conta em risco. Eu prefiro pegar um under para menos de 3,5, que vai estar com uma cotação interessante. 1,30.
pode ser até 3 gols na partida, eu vou para menos de 3,5, fechou? Para quem quiser fazer uma operação simples nesse jogo, eu operaria para mais de 1,5 no handicap para o Corinthians. O Corinthians pode perder o jogo por até um gol. Se o Corinthians vencer, a gente ganha. Se o Corinthians empatar, a gente ganha. E se o Corinthians perder por um gol de diferença, a gente ganha. A cotação está 1,60. Para mim é a melhor cotação para a operação simples aqui desse jogo. O Corinthians pode perder por até um gol de diferença. Fechou? No cenário de escanteios, o Flamengo tem uma média de 6,7 escanteios e o Corinthians 4,1. Eu operaria para mais de 7 cantos. E no cenário de cartões, 3,1 do lado do Flamengo, uma média alta de cartões aplicados por jogo, e o Corinthians 2,7. Para mim aqui é jogo para mais de 3 cartões. Fechou? Do Campeonato Brasileiro, a gente vai dar um pulo em Portugal, rodada 33, o Sport enfrenta o Benfica. O Benfica já pode ser campeão nessa rodada, só depende deles, jogo às 16h30. Odd 2,55 para o Sport, contra uma odd 2,50 para o Benfica. Duas equipes que estão muito bem ali na ponta da tabela. O Sport, se eu não me engano, está em terceiro ou quarto. Está em quarto colocado, ó, 32 jogos, venceu 22, empatou 4 e perdeu 6. 67 gols marcados em 32 jogos e sofreu 29. Tá com 70 pontos. Se vencer, tropa, vai a 73. Não tira aqui a Liga dos Campeões a qualificação da Liga dos Campeões do Braga. Mas pode morder ali, fica bem próximo. Então é um jogo relevante pro Sport. Já o Benfica em primeiro, 83 pontos. O Porto tá com 79. Se o Porto vencer, vai a 82. Então pode deixar para a última rodada a definição aqui da Liga Portugal. Então o Benfica precisa fazer o resultado nesse jogo contra o Sport. É um jogo muito importante aí para o Benfica jogando fora de casa. Tá? Se a gente der uma olhada aqui no H2H, o Benfica fora vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E o Sport em casa vem bem. Vem aqui de 3 vitórias e 2 empates. Sofreu gol dos visitantes nos últimos 4. Ambas marcam pela relevância do jogo para o Benfica. É interessante. Ambas marcam, vai estar com uma cotação interessante. Já vou até dar uma olhada para vocês. 1,62 é uma odd interessante aí para ambas marcam. Vou computar para operação simples para quem quiser pegar. Esse ambas marcam aí com uma cotação 1,62. E para critério de bilhete, eu farei uma dupla chance ao Sport. Em casa vem bem. Pode ver, é uma equipe que empata ou vence em casa. Pega aqui adversários fortes e empata ou vence. Então é interessante aqui uma dupla chance. Embora seja um jogo relevante para o Benfica, eu me arriscaria nessa dupla chance ao Sport. Até porque um empate também é interessante para o Benfica, tá? Dupla chance 1,44. Léo, não quero fazer essa dupla chance. Quer ir para o lado do Benfica? A cotação tá a mesma. Então vai aí por sua conta em risco. Eu faria essa dupla chance a favor do Sport com uma odd de 1,44. Fechou? No cenário de escanteios, o Sporting tem uma média de 6,8 cantos e o Benfica 7,5. Aqui para mim é jogo para mais de 7 escanteios tranquilamente. As duas equipes têm a média alta e o jogo é relevante. Então para mais de 7 cantos. Já no cenário de cartões, 1,9 do lado do Sporting contra 1,6 do lado do Benfica. E em cenário de cartões eu operaria para mais de 3. Mais de 3 cartões na partida. E para finalizar aqui nossa rodada desse domingão, tropa, separei o melhor jogo, tá? O melhor jogo, respeito aqui, Grenal, jogo Grêmio versus o Inter. Duas equipes ali que estão tão mal, no meu ponto de vista, tão mal. Tanto aí o Grêmio quanto o Inter não vem tendo aquele desempenho, nossa, sensacional. O Internacional tá bem mal. O Mano Menezes tá para sair do Inter, já deu aí o que tinha que dar, já pediu demissão ali, só tá esperando esse jogo aqui, independente do resultado, se eu não me engano ele vai embora, tá? O Grêmio jogando em casa é o favorito, a cotação tá 2,10 contra o odd 3,80 do Internacional. Se a gente der uma olhada em casa, o Grêmio vem de 4 empates e 1 vitória. Um time que empatou bastante, tá, tropa? Sofreu gol aqui dos visitantes nos últimos 3 de 5. E a maioria deu menos de 2,5 e menos de 3,5. Apenas o jogo contra o Red Bull Bragantino foi 3-3. Já o Internacional fora vem de 4 derrotas e 1 empate. Vem mal aqui a equipe do Inter, principalmente fora de casa. Não fez gol nos últimos 3 jogos fora. E a maioria dos jogos deu menos de 2,5 também. Critério aqui para a operação simples já o menos de 2,5, tá? Se a gente der uma olhada aqui na classificação, ó, o Grêmio e o Inter estão colados. É importante esse jogo para os dois. 6 jogos, 2 vitórias do Grêmio, 2 empates e 2 derrotas. Marcou 7 gols em 6 e sofreu 9 gols. Já o Internacional, 6 jogos, venceu 2, empatou 1 e perdeu 3. 4 gols marcados e sofreu 8. Para mim é jogo para menos de 2,5. Para a operação simples, menos de 2,5 gols com uma odd 1,62. E para critério de bilhete personalizado, o menos de 3,5 com uma odd 1,20.
é o que eu faria aqui nesse jogo, fechou? No cenário de escanteios, o Grêmio tem uma média de 8,2 escanteios e o Internacional 4,3. Para mim é jogo para mais de 7 cantos. E no cenário de cartões, 2,3 do lado do Grêmio contra 3,2 do lado do Inter. Para critério de cartão, eu operaria para ambos levarem 2 cartões ou mais. O Inter tem que levar 2 e o Grêmio também 2 ou mais. Dando 3, 4, 5, quanto mais melhor. Quem não quiser fazer essa operação vai para mais de 4 cartões. Para mim é jogo, é clássico, é pancadaria, é porradaria. Mais de 4 cartões aí para quem quiser fazer, fechou? É o que eu comentaria para vocês operarem em pré-live nesse domingão. No bilhete pronto, tropa, como que a gente vai? Menos de 3,5 gols no jogo do Flamengo, menos de 3,5 gols no jogo do Inter e mais de 5 escanteios também no jogo do Inter contra o Grêmio. Forma um bilhete com ódio em 63. Uma cotação interessante pra gente operar nesse domingão. Fechou, tropa? Vamos de under aí. Muita cautela, muito cuidado. Sempre falo isso aqui no final do vídeo. Sigam a gestão de vocês. E a indicação do bruxo é que vocês coloquem no máximo 3% do capital de vocês por bilhete pronto aqui no canal. Fechou? Se vocês gostaram e curtiram os meus palpites, só fortalece no like e se inscreva no canal se não for inscrito. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu, tropa!